meus amores, tudo bem? Iniciamos a nossa aula 2 do módulo 25. Lembrando que este módulo 25 tem como título Peixes Continuam a Nadar. Esta é a segunda aula, é uma aula voltada para o ensino fundamental, 7º ano, mais uma aula da disciplina de ciências, e eu sou a professora Margola. Bom, aqui nesta aula a gente finaliza então este módulo do livro 3, finalizando por completo este livro 3, que foi trabalhado ao longo deste terceiro bimestre. Lembra que na aula passada a gente falou sobre duas linhagens, que se divergiram, que seguiram separadamente, a dos peixes cartilaginosos e dos peixes ósseos. E aqui então nesta aula a gente começa a trabalhar, a falar um pouco mais sobre eles. Bom, os peixes cartilaginosos, em relação a eles, todos eles possuem, claro, e justamente por conta deste nome, um esqueleto cartilaginoso, então composto de cartilagem. A maioria dessas espécies é marinha, embora a gente tenha algumas espécies, como as raias, que sejam de água doce. Nessas espécies, a gente vai ter a presença de uma escama chamada placoide, que é uma característica, é um tipo de escama característica e exclusiva deste grupo de animais, tá? Só vamos encontrar neste grupo. E eles, entre as espécies mais conhecidas, nós vamos ter justamente os tubarões e as raias, são os representantes mais conhecidos dos peixes cartilaginosos. Lembra que eu falei sobre a questão das escamas placoides? E aqui nós temos uma representação dessas escamas placoides. Elas são constituídas por um material que tem uma dureza considerável, e essa dureza se dá por conta de um material chamado de dentina, que inclusive faz parte da constituição também dos nossos dentes, tá? E vejam que essa escama, olha só como ela é diferente, ela é meio pontiaguda, parece uma navezinha espacial, tá? Então ela tem uma certa aspereza, tá? É super interessante, bem diferente das escamas que a gente encontra em outros tipos de peixe, tá bom? Então aqui só para a gente poder visualizar com mais detalhe, ter uma ideia de como é essa escama placoide. Quanto às raias, que é um dos representantes, então, desses peixes cartilaginosos. As raias, ou arraias, como algumas pessoas costumam chamar, possuem a sua estrutura corporal achatada e a boca se localiza na região ventral. Então, aqui na parte de baixo do corpinho, a gente está vendo essa parte de cima. Na parte de baixo, a parte ventral, vai ter a região onde a gente vai encontrar a boca. Elas se alimentam principalmente de bentônicos, de alguns moluscos e crustáceos. Aqui nessa imagem, a gente tem como exemplo a raia, que é conhecida como raia elétrica ou treme-treme. Ela é conhecida por conta da liberação de alguns choques elétricos, que chega a paralisar as suas presas ou inimigos naturais. Então funciona também como um mecanismo de proteção. Um mergulhador, por exemplo, ao ser atingido, ele pode ficar um pouco desacordado por algum tempo e por conta disso pode acabar acontecendo um acidente e vir a morrer afogado por conta desse processo de ficar desacordado, justamente por conta desse choque elétrico. Pode acontecer isso. A raia amarela, que é um outro exemplo aqui de raia. Então, assim como outras raias, ela possui um ferrão na cauda, tá? Então, a cauda está aqui. Então, ela possui um ferrão na cauda que ela acaba utilizando como defesa, um mecanismo de defesa contra predadores e inimigos naturais. Extremamente duro, esse ferrão ele chega a rasgar botes, por exemplo, a furar cascos de barcos, Além disso, esse ferrão ele contém substâncias tóxicas que em seres humanos vai causar
fortes dores aí e, em alguns casos, pode levar a alguma situação e acabar levando este indivíduo ao óbito. Os tubarões, que é um outro representante deste grupo dos peixes cartilaginosos, são super importantes na teia alimentar e também são super temidos, né, por muita gente. Mas eles são predadores de espécies de animais, né, de espécies marinhas em geral, o que acaba ajudando a manter o equilíbrio dessas populações, porque senão a gente teria um desequilíbrio, um crescimento exagerado de outras espécies, né? Então, esses peixes, né, no caso os tubarões, acabam ajudando na manutenção do equilíbrio de outras espécies. Eles têm interessantes formas de percepção do ambiente. Em geral, eles enxergam no escuro melhor do que muitos gatos, o que permite a estes indivíduos, a esses animais, caçarem em altas ou em profundidades muito grandes nos oceanos. O olfato desses animais é bastante apurado. É o melhor sentido que eles possuem, inclusive. Eles podem sentir o cheiro de uma única gotinha de sangue na água a mais de 30 metros de distância, só para a gente ter uma ideia. E eles são bastante sensíveis a vibrações na água, tá? Então, o que acaba, por exemplo, se a presa ou se um predador se alguém estiver tentando fugir, um animal estiver tentando fugir dele, essas vibrações elas podem ser sentidas a longas distâncias, né? Então ele consegue perceber essas vibrações porque ele é muito sensível e ele consegue se direcionar e ir em direção àquela vibração, tá? O mesmo às vezes acaba ocasionando ou ele tendo essa percepção quando ele acaba se aproximando muito de regiões de praia, que não era para estar acontecendo, mas às vezes pode acontecer dele se aproximar muito de algumas regiões, áreas de praia, e podem acontecer alguns acidentes, tá? O ser humano não faz parte da teia alimentar destes animais. É muito importante da gente saber disso. Nós não somos alimentos queridos e preferidos dos tubarões. Podem acontecer alguns acidentes. E às vezes esse acidente é mais como um mecanismo de defesa. Às vezes ele pode se sentir ameaçado e, como instinto de defesa, acabar mordendo o indivíduo, tá? Então, só para a gente saber disso. Então aqui a gente tem uma representação, claro, né, de tubarões, o tubarão tigre, o tubarão martelo e o tubarão branco. Então a apresentação de 3 tipos aí de tubarões, só para a gente poder conhecer um pouquinho. E claro, aqui uma representação de 2 espécies, né, de peixes cartilaginosos, que são considerados os gigantes do mar, né, que é a raia-jamanta e o tubarão-baleia. Então são peixes bastante grandes. Então, justamente como eles são considerados gigantes, aqui a gente consegue ter uma ideia da raia-jamanta quando próximo a um nadador. A raia-jamanta pode chegar a 7 metros de comprimento. Então, é bem discrepante, né, em relação ao tamanho, ou melhor, visualmente a gente consegue ver essa diferença, como é grande, né? O mesmo serve aqui para o tubarão-baleia em relação ao nadador, ou aos nadadores, né, que próximo a esse tubarão-baleia. Então, eles conseguem chegar a tamanhos bem grandes. E nos peixes ósseos, a gente falou dos peixes cartilaginosos. Quando a gente vai para os peixes ósseos, em relação às nadadeiras, a gente tem aqui dois tipos de nadadeiras que a gente consegue visualizar, né? Que são propriamente ditas, que a gente consegue visualizar com mais tranquilidade, mais facilmente. Que são, a gente vai encontrar os peixes que vão possuir raios nas nadadeiras, né? Então aqui a presença desses raios nas nadadeiras que vão auxiliar na locomoção, no deslocamento deste indivíduo.
E os peixes que possuem as nadadeiras lobadas, né? Lembra que eu falei que provavelmente foram esse tipo de nadadeiras lobadas que deram origem, né, justamente às pernas. E hoje a gente encontra essas nadadeiras presentes na espécie de selacanto, né? Então é um peixe chamado selacanto, é um peixe que apresenta esse tipo de nadadeira. Essa nadadeira então teria auxiliado este indivíduo a conseguir sair da água em um determinado período, e o que deve ter posteriormente, mais à frente, evoluído então para esses membros inferiores, para as pernas, né? E mais à frente também pode ter se desenvolvido em membros posteriores, no caso dos anfíbios, né? As patas anteriores e as patas posteriores, então que seriam mãos e pés, que acaba ajudando no deslocamento. E aqui a gente tem um exemplo de peixe com pulmão, né? Que esse pulmão acabou permitindo, foi um ganho evolutivo também, porque permite com que este indivíduo ele tenha uma respiração pulmonar, não sendo mais tão dependente das brânquias nesse processo de respiração, e consegue ficar mais tempo fora da água. Tá? E aqui a gente tem como exemplo a piramboia, que é um peixe amazônico. Em relação à árvore filogenética, então aqui a gente consegue visualizar justamente essas características que vão surgindo, né? Então, ao longo do tempo, a questão do crânio, né? Já lá nos agnatos, a mandíbula e a coluna vertebral nos peixes cartilaginosos, a bexiga natatória, que é o que a gente vai já falar, nos peixes ósseos, a nadadeira lobada nos selacantos e nos peixes pulmonados, a questão do pulmão, que é super importante. Lá na frente, a questão das quatro patas nos anfíbios, né? E essas quatro patas que podem ter sido originadas aí justamente por conta dessa nadadeira lobada, né? Podem ter tido sua origem a partir daí. Aí lembra da questão da bexiga natatória? Bom, essa bexiga natatória aqui, ela permite a esse peixe, faz com que ele flutue. Então, permite, quando ela está cheia, permite com que esse peixe ele tenha, ele flutue melhor na água. Então, dá uma leveza para esse peixe. E quando ele não é para ele ficar tão na superfície, essa bexiga que ela esvazia e aí ele vai um pouquinho mais para o fundo da água, tá? Então, tem essa questão da bexiga natatória aqui também, que é um outro ganho evolutivo. A maioria dos peixes ósseos tem o corpo recoberto por escamas, bem diferentes das dos peixes cartilaginosos. Lembra que lá nos peixes cartilaginosos nós tínhamos escamas placoides, parecia uma navezinha espacial, lembra que era pontiagudo, tem uma certa aspereza. Aqui não, as escamas nesses peixes são diferentes, elas geralmente parece mesmo só uma plaquinha mais lisa, tá? Então já é diferente da dos peixes cartilaginosos. Os poucos peixes que não possuem escamas entre os peixes ósseos, eles são conhecidos como peixes de couro, tá? Só que eles não apresentam couro propriamente dito, esse couro que é presente nos mamíferos. Todos os peixes cartilaginosos e a maioria dos peixes ósseos, eles realizam trocas gasosas, tá? Então eles respiram por meio de brânquias. E quando a água ela sai pelas brânquias, que a gente vai já ver esse processo, o gás oxigênio presente na água vai para o sangue deste peixe e o gás carbônico presente no sangue sai em direção à água. Aqui a gente consegue visualizar a questão das brânquias, né? Então a entrada da água, e é aqui justamente na brânquia que vai ocorrer esse processo das trocas gasosas. Nesses peixes a gente tem uma região chamada de opérculo, que não é presente nos peixes cartilaginosos, a gente vai ter aqui nesses peixes ósseos. Esse opérculo ele funciona também como um mecanismo de proteção dessas brânquias. Essas brânquias, inclusive, que é um sinal, às vezes, quando vai se comprar peixe,
Muita gente observa pela coloração da branca para saber se esse peixe está fresco ou não. Então, se estiver bem vermelhinho, o peixe está super fresco. Se não estiver vermelhinho, então não é muito recomendável. Os peixes que provavelmente deram origem aos primeiros vertebrados terrestres tinham nadadeiras lobadas. Lembra que a gente falou lá que presente lá nos salacanos? O que lhes permitiu sustentar a forma do corpo, tá? E de certo modo se deslocar, caminhar, porque essas nadadeiras lobadas, elas acabam servindo de apoio nesse substrato. Então permite a esse indivíduo esse processo de locomoção. Então, os ossos que formavam essas nadadeiras devem ter originado os membros, como pernas, os pés e as mãos dos anfíbios. Atualmente, a gente tem aí o selacanto como um exemplo, que pode atingir até 1,8 metros de comprimento. Tá? É a única espécie de peixe que possui esse tipo de nadadeira atualmente. E uma outra aquisição muito importante para finalizarmos, né, entre os primeiros peixes que ocuparam o ambiente terrestre, foram os pulmões, que possibilitaram justamente essa troca gasosa com o ambiente, de modo muito mais eficiente do que as brânquias, inclusive permitindo que este indivíduo fique um tempo muito maior fora da água. E poucas espécies de peixes, né, atualmente têm a presença desses pulmões, e a piramboia amazônica, que pode chegar aí a 1,3, 1,25 metros de comprimento, é um destes exemplos, tá bom? E aqui a gente finaliza então esta aula, finalizamos este módulo 25, finalizamos o livro 3, tá? As atividades já estão disponíveis na Agenda Du. Nos vemos em uma próxima oportunidade. Até breve!